essa caminhada de Jesus, que vive essa travessia, que é o que a gente celebra com a Páscoa, palavra que quer dizer travessia, é o padre Júlio Lancelotti. E eu queria chamá-lo aqui agora para nos agraciar, né, nos iluminar com uma bênção nessa sexta-feira da Paixão, nessa sexta-feira santa. Padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho absolutamente maravilhoso com as pessoas carentes, que são as primeiras a serem esquecidas, né? Eu vindo aqui para esse meu retiro, eu parei num dos faróis de São Paulo, ali em frente à Pinacoteca, e aí vieram várias pessoas assim perto do meu carro, eu abri o vidro, e aí cumprimentei eles todos, etc., e dei ali um pequeno dinheiro para eles, e eles comemoraram como se fosse um gol de futebol. E no dia seguinte eu li que as pessoas mais pobres de São Paulo estão tomando água o dia inteiro para enganar a fome, ou seja, na hora que o bicho pega, a gente esquece do próximo, e isso não é viver a mensagem santa. Não adianta você fazer uma ceia com a sua família hoje, não adianta você rezar todas as coisas que estão escritas ali no rito cristão, se você esquecer da mensagem de Jesus, transformar Jesus em símbolo e esquecer a caminhada de Jesus. E uma pessoa que trilha essa caminhada de uma maneira absolutamente maravilhosa é o nosso amigo Padre Júlio Lancelotti, e eu queria passar a palavra para ele agora, já agradecendo o seu tempo e o seu trabalho e sua travessia, Padre Júlio. Eu agradeço, Eduardo. Quero mandar um abraço para você e um abraço para o querido presidente Lula. Lula, quem nunca te abandonou e nunca deixou de pensar em você é o povo. Eu te falei isso lá em Curitiba. Os pobres, os catadores, os moradores de rua sabem que tem o presidente Lula como um aliado sempre. Hoje, pela manhã, mais de 1.000 moradores de rua tomaram café lá na nossa paróquia, levaram lanche, sacolinhas. Lá, mais de 1.000 estão passando hoje no Largo de São Francisco, onde os frades franciscanos estão partilhando alimentos com eles. Mas é preciso que os moradores de rua tenham acesso rápido a essa transferência de renda, porque eles não têm CPF, muitos não têm o RG, muitos não estão conseguindo acessar o aplicativo. Imagine que o aplicativo da Caixa Econômica Federal quer que receba uma mensagem por SMS. Isso não é possível. E nós estamos pedindo ao governo federal, à Caixa Econômica Federal, que eles possam ter acesso por uma via específica, mesmo que seja pelas entidades sociais, que atestem o nome da mãe, a data de nascimento, para que eles possam ter acesso. Mas eu queria pedir muito a bênção de Deus. A bênção de Deus para nós é a partilha. A bênção de Deus para nós, já dizia São João Crisóstomo, que o Eduardo lembrou, é partilhar a vida, é partilhar o pão. Esse é o único sentido da vida. Jesus, hoje, na cruz, lembra para nós isso, a fidelidade até como nos diz São João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. E Jesus nos disse nessa quinta-feira santa, vocês entenderam o que eu fiz? Façam isso também. Sejam servidores, amem os pobres, esquecidos, protejam os que sofrem. E uma coisa, Eduardo, que a gente está pedindo muito aqui em São Paulo, e alguns lugares do Brasil até estão pensando, mas até Londres já fez isso, usem a rede hoteleira para hospedar mulheres com crianças, casais, mulheres que estão pelas ruas. Há muitas mulheres com crianças, há muitos hostels que estão fechados, muita rede hoteleira que vai quebrar. Resposta. E o Estado poderia que essas pessoas sejam acolhidas à estrutura que já existe a rede hoteleira. Não estão pedindo para os hotéis de 5 estrelas, mas há uma rede hoteleira mais popular que poderia acolher essas pessoas que estão pelas ruas. Hoje, Lula, um morador de rua falou para mim, faz uma coberta. É madrugada, fez muito frio. Me arranja pelo menos uma coberta. É triste quando nós vemos numa cidade onde o contraste
de uma economia perversa, de um sistema econômico perverso, mata os mais pobres. Os irmãos de rua muitas vezes não encontram outro lugar a não ser a calçada. Hoje muitos diziam para mim: padre, eu moro embaixo do viaduto. Então, a bênção de Deus para nós é partilhar o pão. Então, eu queria pedir muito que, por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, que hoje nós chamamos de Nossa Senhora das Dores, também da esperança, das misericórdia, que nós olhemos hoje o peito de Jesus traspassado pela lança, aberto por amor, e que quando o irmão de rua diz: padre, arranja pelo menos uma coberta, um pão, um alimento. Hoje eles se alimentaram bastante, comeram, mas tem que levar para depois. Alguns pegam 2 lanches, um é para eu comer mais tarde. Então, nós precisamos ver, como o Eduardo lembrou, a necessidade do povo. É aí que está o caminho. A necessidade do povo mostra a possibilidade da nossa humanização. Que Deus misericordioso e cheio de bondade abençoe a todos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. O melhor abraço para você, Lula. Você sabe quanto eu te quero bem, o quanto você é importante para nós e para a nossa luta. A única vez que os moradores de rua entraram no Palácio do Planalto foi com você, presidente. Todas as vezes que você veio passar o Natal com os moradores de rua, você estabeleceu a política nacional para a população de rua. Os catadores tiveram condições de vida. Eu queria lembrar, Eduardo, só uma última coisa muito bonita. Um dia eu fui na reunião no BNDES com o Lula e os catadores, para ver o financiamento do BNDES para os catadores e para as cooperativas. Quando os técnicos do BNDES fizeram explicação, o Lula olhou para os catadores. Vocês entenderam? Eles falaram: não, presidente. Aí ele disse: nem eu. E falou para o pessoal do BNDES: explica outra vez, porque eu só vou entender quando eles entenderem também. Isso é um princípio fundamental, e eu escrevi isso naquele livro Espiritualidade de Lula. Nós só vamos entender quando os pobres entenderem também. Nós só vamos comer quando os pobres comerem também. Nós só vamos ser felizes quando os pobres forem também. Deus abençoe a todos, uma boa Páscoa e que essa Sexta-feira Santa nos humanize. Amém. Amém. Presidente, amém. Com o senhor. Feliz Páscoa, o Júlio. Ô, Eduardo, feliz Páscoa. Eu queria dizer uma coisa para você para terminar. Não sei se você vai terminar já, mas eu queria dizer o seguinte: olha, nós temos condições de construir um outro mundo. Padre Júlio, eu estou convencido disso. A coisa que eu mais tenho clareza, Eduardo, é que a coisa mais barata para um governo fazer é cuidar de um pobre. É a coisa mais barata. Sabe? Cuidar do cara da van é muito caro. Cuidar de um grande empresário é muito caro. Agora, cuidar dos pobres é quase nada. É quase nada. Ou seja, o levar a coisa mais barata é você garantir que as pessoas tomem café, almoçem e jantem todo dia. Uma coisa que a gente tinha conseguido fazer no Brasil e que, lamentavelmente, isso foi jogado fora outra vez. Porque, Eduardo, tenha na cabeça uma coisa: pobre, para uma certa elite que cuida de finanças nesse país, é apenas um número. Não é um ser humano. Não é o igual. Sabe? Não é um semelhante. É um número. É uma coisa. É uma coisa que vale muitas vezes menos do que um outro animal qualquer. Então, é esse mundo que nós precisamos destruir e construir um mundo de solidariedade, um mundo de harmonia, um mundo de paixão, sabe? Um mundo em que todo mundo gosta de todo mundo, Eduardo. Eu não tenho que querer que você seja igual a mim ou você seja igual a mim. Não. Cada um de nós, seja o que for, mas nós temos que nos respeitar. Nós temos que ser solidários e temos que repartir o pão de cada dia. Eduardo, tenho uma imagem na minha cabeça. A minha mãe era uma mulher que passava muita necessidade, não foram poucas as vezes
em que minha mãe estava no domingo em casa com 8 filhos e não tinha feijão para colocar no fogo. E eu não via minha mãe reclamar. Minha mãe não reclamava, ela só falava: amanhã a gente vai ter, amanhã a gente vai ter. E ela estava sempre acreditando que amanhã ia ter. Essa foi a minha formação, é por isso que eu não sou um cara raivoso, não sou um cara... Eu sou um cara que tenho sempre esperança, estou sempre acreditando que a gente vai encontrar um dia melhor para a gente viver. E é esse mundo que nós precisamos passar. Eu conto sempre que, às vezes, eu morava na Vila Carioca, Padre Júlio, lá perto do armazém do IBC. E eu lembro que, às vezes, chegava uma pessoa toda maltrapilha, barbuda, com um saco na mão, batendo palma, e o que a pessoa pedia? Um prato de comida. Você sabe o que, naquele tempo, as pessoas faziam? Pegava aquele maltrapilho, levava para dentro de casa e dava comida para ele junto com a família na mesa. Hoje, se isso acontecer, Eduardo, a pessoa chama a polícia. A pessoa não atende. Sabe? A pessoa não acha que tem nenhuma obrigação de atender essas pessoas. Então o mundo está ficando assim. É por isso que o Brasil elegeu um Bolsonaro. É por isso que os filhos deles acham do jeito que acham, se dão o direito de mentir, se dão o direito de zombar das coisas, se dão o direito de não acreditar, se dá o direito de receitar remédio. Imagina um presidente da República, sabe, receitando remédio na televisão. Não, tome isso aqui, vai melhorar, tome isso aqui. Sem nenhum respeito a tudo, sabe, que os nossos cientistas aprenderam, a tudo que os nossos laboratórios, os nossos centros de pesquisa fizeram na história. Então, é esse país, Eduardo, que nós temos que mudar. É esse país que nós precisamos mudar. E eu, sabe, quando eu vejo uma pessoa como o Júlio, sabe, eu conheço a história do Júlio há muito tempo, sei quantas porradas ele já tomou, quantas vezes ele já foi achincalhado. Da mesma forma que eu via achincalhar Dom Paulo Evaristo Arnes, sabe? Dom Paulo era muito provocado pela direita, pela extrema-direita. O Júlio é a mesma coisa. Eu sei que você também é ofendido, você é provocado, sabe? Mas é o seguinte, não dá para baixar a cabeça. Sabe? A gente encontrou o caminho certo que Cristo nos ensinou. Sabe? Olhar para o teu semelhante, sabe? Olhar para o pobre e dê um pouco do que você tem para ele. Vamos partilhar, vamos ensinar, não vamos nunca rejeitar. Então, eu quero te agradecer por essa live de hoje, Eduardo, pela Semana Santa, que daqui a pouco eu vou para a cozinha, viu? Daqui a pouco eu vou cozinhar, vou fazer um peixinho aqui, sabe? Eu vou fazer... A Janja comprou eu tenho que fazer uma caminhada, se me der na telha aqui, tá? E, Júlio, nós vamos nos encontrar. Por enquanto, eu estou recolhido aqui dentro de casa, sabe? Ninguém quer que eu saia. Você sabe que eu não vi meus irmãos depois que eu voltei da Europa, eu não vi minha netinha Letícia, que deve estar com 20 e poucos dias agora, eu não vi o Pedro e a Laura, eu não vi o Fábio, não vi ninguém. Ou seja, e também não quero que eles venham aqui, eu também não quero passar nada para eles, né? Então eu estou doido, eu passei 580 dias preso, sabe? Mas eu estou mais incomodado agora, que eu estou aqui, parecendo que eu estou preso. Ou seja, sabe? Obviamente que a Georgia é a minha carcereira muito melhor do que o Chastali, do que o Paulão, da Polícia Federal. Então é o seguinte, gente, olha, Deus abençoe vocês. Eduardo, beijo na esposa, beijo nos filhos, sabe? Júlio, beijo nos nossos companheiros. Se você encontrar com eles hoje, dê um puta de um abraço e que Deus abençoe vocês. Continue na luta, porque somente com muita luta nós vamos vencer. E com cara boa, Eduardo, cara boa, não transmita nunca ódio, continue sempre sorrindo, sabe? Porque quem é do bem não precisa ficar de cara feia. É isso mesmo, presidente. Eu queria agradecer, que alegria, né? Que oportunidade, que privilégio ter uma bênção do Padre Júlio, que tem esse contato direto com o divino através dos irmãos e irmãs mais pobres. Queria deixar um abraço muito carinhoso para a sua família, para a Janja, para todas as pessoas que estão nesse confinamento, como para o Stuquinha, que tanta ajuda deu para a gente. Queria deixar um abraço muito grande, o Padre Júlio Lancelotti falou dos freis franciscanos, para o Frei Davi, um grande amigo que tem um trabalho absolutamente maravilhoso, tanto com essas pessoas que estão desassistidas, como com a comunidade negra, através da Educafro.
E queria falar, essa passagem do BNDES é maravilhosa, né? Porque os franceses falam muito de uma coisa chamada de terrorismo intelectual, que são as pessoas falarem difícil, não, na verdade, eu não vou te explicar que você não vai entender direito, porque isso envolve a estrutura financeira do mercado, etc. É o seguinte, esquece o terrorismo intelectual. O Einstein, que é muito mais inteligente que qualquer um deles, falava o seguinte, olha, se alguém não conseguir te explicar fácil uma coisa, é porque ele não entendeu. Então, quando o cara começar a complicar muito, é que nem ele entende o que ele está falando. E a verdade é o seguinte, eu estou aqui, né, na minha chácara e todas as vezes eu olho para uma planta e vejo a planta e ela dá uma lição de vida para mim tão grande, que é o seguinte, se eu regar a planta pela folha, cai pouquinha água na raiz e ela morre, a planta, desnutrida, porque não recebe aquela água que ela precisa. Se eu rego a planta pela raiz, ela absorve toda aquela água e ainda chega um pouquinho de água lá nas folhas. Ou seja, se a gente rega a nossa sociedade pela raiz, pelos mais pobres, por aqueles que precisam, o Eduardo Fagnani nos lembra aqui que 30 milhões de brasileiros vivem com mais de 3 pessoas dentro de casa, em espaços muito pequenos, né? A Jandira me lembra aqui, mandando uma mensagem, que da necessidade dessas políticas não pararem agora de confinamento, porque os mais ricos estão protegidos e entendidos, quando agora a doença está chegando nos mais pobres, a importância da gente orientar para os mais pobres essa fase que a gente está entrando da crise. E eu termino, presidente Lula, eu termino, Júlio Lancelotti, falando uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça quando eu visitei o MST, eu cheguei a essa conclusão, que aquilo tinha sido escondido de mim durante toda a minha vida. Eu pensava o seguinte, toda casa que eu entrei, sem me conhecer, sendo uma pessoa de fora, aquelas pessoas mais pobres, elas imediatamente não perguntavam quem eu era, me ofereciam um café, perguntavam se eu queria almoçar e falavam que se eu quisesse dormir na casa deles, eles saíam do quarto e dormiam na sala para deixar o quarto para mim. E eu pensava, será que eu faria a mesma coisa se um deles chegasse na minha casa, com tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu com tanto que acumulei, eles com quase nada que acumularam, e eles servindo, oferecendo, compartilhando, e eu querendo proteger, juntar o mais. Então aprendi muito com eles. Cheguei a uma conclusão, presidente. A conclusão é a seguinte, quem governa para os ricos, como esse governo está querendo fazer, leva uma sociedade ao colapso, leva uma sociedade ao caos. Quem tem um discurso de que quer governar para todos, na verdade, dadas as estruturas que existem, acaba governando para os ricos. E quem decide governar para os pobres, governa para todos. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Quem governa para os pobres, governa para todos. Porque o dinheiro que chega para o pobre, ele acaba chegando no rico. Mas o dinheiro que começa pelo rico, ele não chega nunca na mão dos pobres. Então, eu queria agradecer de coração, me sinto um privilegiado de estar aqui com o presidente Lula, com o padre Júlio Lancelotti, e que a luz dessa bênção que o senhor deu, padre Júlio, ilumine a todos nós nessa sexta-feira da paixão. Paixão que quer dizer sofrimento, e é através do sofrimento que a gente cria a empatia, se coloca vestindo a sandália do próximo e consegue compartilhar esse sofrimento, compaixão. Compaixão vem de compartilhar o patis, compartilhar o sofrimento. Que hoje seja um dia não só de festa, mas um dia de pegar um pouco do sofrimento desses nossos irmãos e irmãs e falar o seguinte, me dá que eu seguro um pouco para aliviar teu ombro, porque isso é Páscoa, a gente dividir também o sofrimento. Um grande abraço, um grande beijo, com muito carinho para todos vocês. Presidente Lula, um grande abraço, padre Júlio, um grande abraço com todo carinho e muito obrigado por vocês terem estado aqui nessa live hoje. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Júlio.